devemos preservar nesta vida é a nossa saúde. Nem sempre nós conseguimos ficar livres das doenças. Por isso, nos propomos a dar, a partir de agora, algumas dicas de saúde que poderá ajudar você a ter, então, uma melhor qualidade de vida. Uma das coisas que podemos fazer hoje é a nossa mudança de hábitos alimentares. É muito importante que a pessoa que quer ter saúde tem que ter mudança de hábitos alimentares. A pessoa precisa saber que as refeições, ao serem feitas, não significa apenas comer, mas significa uma engenharia nutricional que pode ajudar você a ter uma melhor saúde. Muitas doenças acontecem por causa de maus hábitos alimentares. Por exemplo, numa refeição, a parte da manhã, se deve comer então, a melhor refeição do dia é a parte da manhã. Ali a pessoa pode comer frutas, pode comer castanhas, pode comer sementes, cereais integrais como aveia, como triguilho, como germe de trigo, como farelo, que são alimentos que têm muita fibra e que ajudam a limpar o organismo. Isso é importante na questão da nossa dieta alimentar. Você precisa então melhorar a sua questão de saúde através de uma boa alimentação. Na hora do almoço, você deve comer uma comida que seja agradável. Por exemplo, comer primeiro a parte fria dos alimentos. Coma a primeira parte da salada. Mastigue bastante. É importante comer a salada primeiro porque na mastigação você vai diminuindo o nível de saciedade da fome. Nós temos atrás do cérebro uma espécie de bigorna, onde um martelinho vai batendo a cada vez que você dá uma mastigada. Isso quer dizer que o cérebro vai recebendo uma instrução dizendo que a sua fome está sendo saciada. E com isso, então, você vai diminuindo o seu nível de saciedade. Quanto mais você mastiga, menos você come. Por isso, deve-se comer primeiro a parte fria dos alimentos. Depois, então, coma-se a parte quente dos alimentos. Outra coisa importante, não misture numa refeição frutas com verdura. As duas não combinam. A fruta faz digestão primeiro no organismo, no aparelho digestivo. E depois, então, a salada faz em segundo plano. E depois, então, a parte quente dos alimentos. Quando a pessoa mistura fruta com a verdura, por exemplo, a pessoa comeu numa refeição o feijão, arroz, ali a sua mistura, a salada de alface, de tomate ou de pepino. Em seguida, depois da refeição, a pessoa, então, come ali uma banana, ou come morango, ou come um pedaço de mamão. O que vai acontecer? A digestão da fruta vai fazer primeiro, o que vai causar uma fermentação. A pessoa vai ter então uma espécie de uma queimação na garganta, vai ter alguns arrotos, é o sinal de que a digestão não está combinando os alimentos no aparelho digestivo. Por isso é importante você não misturar frutas com verduras numa mesma refeição. Melão e melancia e jaca, por exemplo, não se come numa mesma refeição. Deve comer com o estômago vazio, de preferência entre as refeições. Então você come bem de manhã, você come assim de maneira média ou mediana na parte do almoço e à noite você come um pouquinho menos. Então a regra é, à noite coma alguma coisa mais leve, talvez uma sopa, talvez pão integral ou um outro tipo de pão que você aprecie, mas coma menos e uma coisa importante, não tome líquido juntamente com as refeições. Quando você toma um líquido com a refeição, o que acontece? Na mastigação, a nossa boca joga sobre o alimento a pitialina ou a saliva, que tem pitialina e ácido clorídrico. Esses dois, ao estarem no aparelho digestivo, recebem ali, por exemplo, a bilis, que é lançada sobre o bolo alimentar, para fazer então a repartição do alimento em pedacinhos pequenos. Se encontra líquido, o que acontece? Retarda a digestão. O corpo tem que primeiro absorver ou drenar todo o líquido que está junto com o bolo alimentar. Isso demora quase 1 hora. Se você tomar uma Coca-Cola, por exemplo, ou um Guaraná, ou um suco, 1 ou 2 copos, a comida vai ficar nadando nesse líquido. Então o corpo precisa fazer a drenagem deste líquido para começar a digestão. Nessa drenagem, o ácido clorídrico da saliva e a pitialina vão-se embora. Então a pessoa não vai ter uma digestão normal. Depois de 1 hora de comer, a pessoa vai ter fome outra vez. Dá a impressão que a pessoa nem almoçou. Aí a pessoa então vai e toma outro copo de líquido ou come um salgado e a digestão recomeça. Então a pessoa almoça meio-dia, quando dá 4 da tarde, a digestão não fez ainda, a pessoa está com fome, porque a pessoa tomou líquido.
Por isso, não tome líquido junto com a refeição. Tome meia hora depois, meia hora antes ou 1 hora depois das refeições, para que você possa ter uma boa digestão e qualidade de vida. À noite, coma sempre um pouco menos e não belisque antes de dormir, para que o seu organismo não fique sobrecarregado e você vá dormir com um processo digestivo em andamento. Há pessoas que às 10 da noite estão jantando, comendo pizza, tomando refrigerante ou sucos e vão dormir depois com o estômago cheio. Quando acordam pela manhã, estão com um sabor, um gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque a digestão não foi feita corretamente e a pessoa está sem fome para tomar o café da manhã. Então, a regra é, de manhã, coma como se fosse um rei, coma de maneira plena. Na hora do almoço, coma como um príncipe, coma um pouco menos. E na hora da janta, coma como um mendigo. Com isso, você vai ter uma boa saúde, melhor qualidade de vida e com certeza ficará livre de doença. Sabe qual é o remédio mais vendido hoje no mundo? Chama-se antiácidos. As pessoas tomam para regular a digestão que não se tornou perfeita. Obrigado por sua atenção e que você tenha então uma boa qualidade de vida.